Queridos radiovintes, vamos então à consideração da Palavra de Deus. Hoje nós então veremos falar de Hebreus capítulo 9, a respeito da imagem real, da imagem e do cumprimento real do dia do perdão, do Yom Kippur, realizado cabalmente, definitivamente pelo Senhor Jesus Cristo, quando Ele, diante do Pai, oferece seu sangue, o sangue da nova aliança. Hebreus capítulo de número 9, nós encontramos a leitura, vamos considerar alguns versículos para o estudo da Palavra de Deus nessa tarde de sábado. Hebreus 9. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino, um santuário terrestre, um tabernáculo terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia candeeiro, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama o santo lugar. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chamava Santo dos Santos, ou Santíssimo, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Até o verso 4 diz então das tábuas do concerto que ficava dentro da arca. Verso 5 diz: E sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora minuciosamente. Verso 6 e em diante. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entrava os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Verso 8 diz: Dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do Santo dos Santos não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente em que se oferece dons e sacrifício que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da reforma, da correção. Verso 11. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no Santo dos Santos, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida entre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Verso 15 diz: E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento necessário, é que intervém a morte do testador.
porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã púrpura e isope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Verso 21. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Verso 23 diz: De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma única vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Fizemos aí a leitura do capítulo 9 do livro de Hebreus, que mostra de forma muito nítida e clara para todos nós a mudança, né, que houve em relação ao antigo pacto e a nova aliança, né? Pois o antigo pacto era uma alegoria do que ocorreria no tempo presente. Eram sombras das coisas vindouras, que estavam impostos por meio da lei de Moisés até o tempo da reforma, até o tempo da correção, quando o verdadeiro sacrifício de Cristo, né, o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, faria com que, com o seu sangue, o sangue da nova aliança, fosse, de uma vez por todas, definitivamente, os pecados perdoados de todos aqueles que creram, né? Quando Cristo, subindo aos céus, compareceu perante o Pai, no santíssimo lugar, no próprio céu, né? Aqui no livro de Hebreus deixa bem claro que o próprio céu, o trono de Deus, é o santíssimo lugar, e Jesus comparece, após a sua ascensão, perante a face do Pai, né? Oferecendo o seu próprio sangue no santíssimo lugar como sumo sacerdote, cumprindo agora o real, o verdadeiro, único e cabal Yom Kippur, né? Realizado pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O livro de Hebreus foi escrito para os hebreus, né? Existe uma seita conhecida por ebionitas, que, não querendo aceitar as mudanças reais que houveram, né, com o sangue da nova aliança, mas mantendo a tradição judaica dos rituais que eram em ordenanças, que representavam os bens vindouros. Então, este grupo, chamado ebionitas, resistindo este entendimento que o Espírito Santo deu aos santos apóstolos
e a todos da Nova Aliança, rejeitaram a carta dos Hebreus, né? E os ebionitas continuaram então a praticar as festas levíticas, o dia do Yom Kippur, né? E inclusive sacrifício, circuncisão, embora tivessem aceitado Jesus Cristo como o Messias, tendo uma interpretação mais ao pé da letra, sem ter entendido o propósito realmente mais profundo que a antiga aliança estava querendo mostrar dos bem-vindouros, né? Igualmente hoje, com os movimentos conhecidos por judaicos messiânicos, né, que têm se propagado, que pregam uma restauração, trazendo novamente a pregação da circuncisão e da obrigatoriedade das festas que encontramos nos Levíticos, Números e os livros ali da lei de Moisés, né? E isso tem trazido também um pouco de confusão para algumas pessoas que não estão, talvez, muito bem alicerçadas no ensino da Palavra de Deus e no entendimento mais profícuo do que seja a Nova Aliança. Então, muitas pessoas têm voltado e comemorado Yom Kippur judaico, né, no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, no mesmo dia em que o sumo sacerdote da linhagem de Arão fazia o sacrifício, oferecendo um bode ali na tenda e outro para Azazel, no deserto. E ali era confessado os pecados sobre aqueles bodes e realizava-se a expiação do primeiro tabernáculo com sangue de bodes. E o sumo sacerdote, um homem que não era perfeito, mas que tinha que oferecer aquele sacrifício não somente por si mesmo, mas por todo o povo, toda vez do 10º dia ao 7º mês, né, conhecido por Yom Kippur. E até hoje, a nação judaica, né, comemora esse dia em obediência à Torá, né, e porque também não há esse entendimento de que Yeshua, né, realizou o verdadeiro Yom Kippur quando ascendeu para os céus. Então os judeus não aceitam Yeshua como o Messias, e por não aceitar, por não entender que o Messias ainda veio, eles continuam comemorando o dia do Yom Kippur, conforme eles receberam de Moisés, né? E assim o fazem por não entender a respeito disso, né? Agora, isso tem feito com que também alguns movimentos que vieram de igrejas evangélicas e adotaram as práticas judaicas, se judaizaram, hoje se autodenominam como judaísmo messiânico ou israelitas da Nova Aliança, né? Estes movimentos resgataram do judaísmo a prática das festas e muitas outras ordenanças. É claro que nem todas, né? Porque hoje, por exemplo, o levirato, que era a lei que dizia que um irmão que tivesse um outro irmão que morresse sem deixar semente, sem deixar filhos, né, ele deveria tomar a cunhada como esposa, né? Já tendo a sua esposa, tomar a cunhada como esposa, né? Praticando aí o que hoje na lei é conhecido por poligamia, mas a lei ordenava isso. Então nem todas as leis que dizem eles cumprirem pela Torá são cumpridas hoje, né? Então houve uma tentativa de resgate, de guardar alguns tipos de festas que eram sombras das coisas vindouras. Como diz aqui, dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho
santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. A promessa, então, era de que o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo, que faria a expiação cabal, seria o Messias. Essa parte da promessa não foi entendida por muitos israelitas no tempo de Jesus. Por esse motivo, eles rejeitaram Yeshua, eles rejeitaram Jesus Cristo. Somente aqueles que, pelo Espírito de Deus, entenderam que o Messias também teria que sofrer, ser aviltado, rejeitado e transpassado, é que vieram fazer parte da nova aliança. Ao fazerem parte da nova aliança, os apóstolos receberam mandamentos pelo Espírito Santo da parte do Senhor Jesus, instruindo agora aqueles hebreus, por isso a carta dos hebreus, o que realmente na nova aliança, na aliança reformada, na aliança renovada, né, vem a entender o significado real de que tudo que foi realizado por Jesus Cristo. Então, no capítulo 9 de Hebreus, o apóstolo, né, faz aqui, no caso o livro de Hebreus tem grandes chances, quase 100% de chance de ter sido escrito pelo próprio apóstolo Paulo. Isso nós poderemos depois estudar com os nossos ouvintes em programas futuros, onde podemos demonstrar pela Bíblia que o livro de Hebreus provavelmente é um livro escrito pelo próprio apóstolo Paulo, né? Então, este livro foi rejeitado pelos ebionitas, que foram aqueles que deram sequência às práticas judaicas, né? Embora aceitasse Yeshua, mas eles deram sequência às práticas judaicas. E não aceitaram Yeshua como filho de Deus, apenas como filho de José, né? Não como filho gerado de Deus, como as promessas dos profetas profetizavam, alguém vindo gerado do próprio Eterno, né? Então eles rejeitaram essa parte. Os ebionitas hoje ainda existem, no Rio de Janeiro tem grupos ebionitas, né? E algumas outras facções e divisões do judaísmo messiânico são bastante inclinadas à doutrina dos ebionitas. Já não aceitam que Jesus seja filho de Deus, mas filho gerado apenas de José, pela semente de José, filho carnal de José com Maria. É isso que é pregado pelos ebionitas e por algumas facções e divisões do judaísmo messiânico. Então nós queremos instruir aos nossos ouvintes que na nova aliança, Jesus cumpre o verdadeiro Yom Kippur por nós, de uma única vez, sem necessidade de repetir várias vezes, como isso ocorria na antiga aliança. O sumo sacerdote, na antiga aliança, da linhagem de Arão, representava Jesus Cristo, prefigurava Jesus Cristo, né? Nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez ao ano para fazer a expiação e a purificação do tabernáculo. Aonde que o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele entrava? Ele entrava no Santíssimo Lugar, além do véu, né, para oferecer ali o sacrifício e aspergir o sangue. No propiciatório, na presença de Deus, no Shekinah, né? Shekinah, a presença de Deus. O apóstolo então explica que este ato, que era feito uma vez ao ano, com sangue de animais, era uma alegoria, quer dizer, era uma representação, né, uma parábola dos bens futuros, quer dizer, das coisas que realmente iriam acontecer com o advento do Messias, né? E quanto à consciência, não podia, de fato, aperfeiçoar quem fazia o serviço, porque era uma ordenança que consistia em manjares, bebidas, abluções, justificação da carne, que estavam impostas até o tempo da reforma. Então, tudo aquilo tinha o objetivo de apontar e mostrar a real figura que viria em Jesus Cristo. No verso 11 ele diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Então aquele primeiro tabernáculo,
preste bem atenção, meu ouvinte, ele tinha uma divisão, uma cortina, um véu, que separava o santo lugar, onde os sacerdotes oficiavam ali os serviços diários, todos os dias, do santíssimo lugar. Por quê? Porque aqueles sacerdotes, homens pecadores, não poderiam ter acesso direto à presença de Deus. Por isso existia aquele véu que separava o santo do santíssimo lugar. Este tabernáculo, ele era uma sombra do verdadeiro tabernáculo. Na verdade, o verdadeiro tabernáculo estaria sendo representado pelo santíssimo lugar. Além do véu, representaria o verdadeiro tabernáculo. Aqui na terra, aquela parte além do véu, para dentro do véu, que separava o Santo Santíssimo, representaria, na verdade, o próprio céu. Lá no céu não há essa divisão de santo e santíssimo. Porque o próprio escritor de Hebreus, ele fala que Cristo, na sua ascensão, entrou num santuário não feito por mãos, né, mas que era a figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Quer dizer, o próprio trono de Deus é o santíssimo lugar. Não existe essa separação de santo e santíssimo, né? E na face, ele comparece no verso 24, diz assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Figura do verdadeiro, quer dizer, uma figura, uma representação, não exata. Porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, ele, ao ascender, né, na sua ascensão após a sua morte, no mesmo céu, na face de Deus, no Shekinah de Deus, isto é, no santíssimo lugar, Jesus, como sumo sacerdote, realiza definitivamente, cabalmente, a expiação dos nossos pecados, o Yom Kippur verdadeiro, que era representado pelo Yom Kippur anual, feito no 10º dia do 7º mês. Esta compreensão que o escritor de Hebreus nos deixa é, primeiro, levando aquele crente hebreu a entender que aquelas coisas que ocorriam no dia do Yom Kippur judaico estava, na verdade, representando algo real, que seria representado e feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E que isso teve seu valor até o tempo da correção. Como Paulo diz que a lei serviu de pedagogo, né, de aio, pedagogo, para levar a Jesus Cristo. Então a lei, ela tem por finalidade apontar Jesus Cristo. Muitas coisas que ocorriam daqueles rituais ensinados por Moisés, através da ordem de Deus, estavam representando os bens futuros, era a alegoria dos bens futuros. Mas uma vez que a sombra encontra com o real, a sombra deixa de ter valor. Você vai ficar agora com o real. Qual o real neste caso do Yom Kippur? Na nova aliança. É Jesus Cristo, que compareceu no Santíssimo Lugar na sua ascensão, para realizar o perdão definitivo dos nossos pecados. Então não há mais uma necessidade de, no 10º dia do 7º mês, eu separar esse dia para fazer jejum e ficar fazendo penitência dos meus pecados. Isto seria voltar à sombra e rejeitar a verdadeira imagem que é Cristo, que realizou a expiação dos nossos pecados de uma vez por toda, né? Então, o ensinamento de que nós devemos continuar a praticar festas judaicas que apontavam coisas vindouras, no caso como o Yom Kippur, ele leva a pessoa, na verdade, a rejeitar, a não entender a verdadeira aliança, o Novo Testamento, o sangue da nova aliança. Porque se ele fica com a sombra, que era uma representação, uma alegoria daquilo que verdadeiramente ia acontecer, ele está rejeitando o sangue da nova aliança, né? Então, existe aí uma confusão muito grande, né, por aqueles que defendem a volta à prática desses rituais e festas judaicas, sem explicar verdadeiramente
O que é a nova aliança? A nova aliança é exatamente isso. O Yom Kippur verdadeiro foi cumprido por Jesus quando ele ascendeu aos céus, no Santíssimo Lugar. Jesus entrou diretamente no Santíssimo. Engano daqueles que pregam aí que Jesus só entrou no Santíssimo Lugar em 1844. A Bíblia não ensina isso, a Bíblia é muito clara, uma investigação claríssima das Escrituras. Nós vemos que Jesus é sumo sacerdote e como sumo sacerdote ele entrou na presença, na face de Deus. E Deus, o Eterno, né, ele ficava no Santíssimo Lugar. Então se Jesus compareceu na face de Deus, como diz o escritor de Hebreus, Jesus entrou no Santíssimo Lugar. Então, nós não podemos mais, agora, voltarmos à sombra. Né? O livro de Hebreus, no capítulo de número 7, diz assim, no versículo de número 11, né? De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Olha, muito claro. Se toda a perfeição, né, se todo aquele concerto que veio sobre o sacerdócio levítico era perfeito, que necessidade então de se levantar um outro sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque? Se então a pregação destes pregadores que pregam a continuidade das festividades levíticas, de toda a ritualística levítica, é correta, né? Por que então não permaneceu o sacerdócio de Arão, o templo e todas as coisas como deveriam e continuariam a permanecer desde o tempo de Moisés? Por que que o local onde se oferecia foi destruído, como Jesus predisse? Por que haveria necessidade então de Deus ter levantado um outro sacerdócio, segundo uma outra ordem, a ordem de Melquisedeque, se a perfeição estava em todos aqueles rituais mosaicos da lei da Torá? Não haveria necessidade. Então o escritor de Hebreus ele deixa bem claro, houve reforma, houve mudança sim, havendo mudança de sacerdócio, há mudança de leis. Estas coisas muitas vezes não são explicadas por estes pregadores que tentam impor, né, o ensino de comemoração de festas levíticas e de outros tipos de ritualísticas que são peculiares ao judaísmo. Então, para quem entende a nova aliança, mesmo para o judeu que entende que Yeshua é o Messias e entende todas as porções que profetizavam a respeito do serviço que Deus faria de expiação através do Messias, ele vai entender automaticamente, como Paulo estava explicando a esses hebreus, o significado agora da nova aliança. E de que houve algumas mudanças, sim. Então, a salvação, ela vai trazer o entendimento pelo Espírito Santo, através da nova aliança, de que as sombras das coisas, que representavam, eram figuras do que viria futuro, elas não há mais necessidade de eu continuar comemorando a sombra e rejeitando o principal. Porque se uma pessoa fica fazendo penitência no 10º dia do 7º mês para cumprir o que está escrito da ordem levítica, ele não entendeu ainda o propósito da nova aliança. Na verdade, ele rejeitou Jesus Cristo. Ele está em obras rejeitando a eficácia da nova aliança. Ainda que ele se desculpe, não, eu estou fazendo isso, mas na verdade eu estou pensando em Cristo. Mas o escritor de Hebreus é muito claro, não como fazia o sumo sacerdote uma vez ao ano pelo povo, mas Cristo uma única vez. Então nós temos o perdão do verdadeiro Yom Kippur todos os dias da nossa vida. Este perdão está garantido, eu não tenho mais que fazer oblação nem memória de pecados. O capítulo de número 10 do livro de Hebreus fala no versículo de número 16 ao 18.
Este é o concerto que farei com eles, mesmo com os judeus, tá? Não somente com os gentios enxertados na oliveira, mas também com os judeus. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Se os nossos pecados foram definitivamente perdoados através desse Yom Kippur real, feito por Jesus quando ele assumiu no Santíssimo Lugar na sua ascensão, que necessidade há de eu fazer novamente penitência e lembrança de pecados uma vez ao ano? Onde há remissão de pecados, não há mais por que eu ficar fazendo penitências. E se também eu ensinar que Jesus não subiu ao Santíssimo Lugar, que somente em 1844 ele entrou no Santíssimo, significa que a expiação dos pecados iniciaram somente em 1844 e que todas as pessoas que morreram antes de 1844 têm que passar por um juízo investigativo, como faziam, como diz a teoria, né, destes seguidores da teoria de 1844. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que, de uma vez por todas, Deus perdoou nossos pecados em Cristo Jesus. E outra coisa, se aquele bode em que era confessado os pecados, que ia para o deserto, representasse Satanás, né, como advoga a teoria da expiação somente em 1844, significa que somente quando Satanás ficar 1000 anos no deserto, é que a expiação vai ser feita. Porque a expiação dos pecados, ali em Levíticos 16, dependia também desse segundo bode que era levado para Azazel. Azazel, segundo a tradição judaica, era um demônio que habitava no deserto. Poderia representar o próprio Satã, né, o próprio Satanás. Mas aquele bode não era Azazel. Aquele bode estava destinado a Azazel. Significa que ele seria levado para ser tentado lá no deserto. E lá em Levíticos 16, diz bem claro que ambos os bodes, sem mancha, sem mácula, serviriam para expiação do pecado. Né? Ambos os bodes eram sem mancha e sem mácula. E sobre eles era confessado os pecados e eles levavam sobre si os nossos pecados. Então a Bíblia diz que Cristo levou sobre si os nossos pecados. E levou para fora do arraial. O livro de Hebreus diz que foi levado para fora do arraial. Jesus assim também foi crucificado fora do arraial. Então Jesus representa, aquele bode que era para Azazel, também representava Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi levado para o Gólgota, né, para ser atormentado pelos aviltadores, pelo mal, né, para Azazel. Então Jesus também estava sendo representado por aquele bode. Por isso que aquele bode era sem mancha e sem mácula. Ambos os bodes, diz ali no capítulo 16 de Levítico, ambos, os dois, tanto que era oferecido no santuário, como que era para Azazel, representavam a expiação e representavam Jesus Cristo. Então nós devemos crer no sacrifício cabal, verdadeiro, definitivo, realizado na cruz, e a oferta deste sangue diretamente no Santíssimo Lugar, na ascensão de Jesus Cristo. Porque o livro de Hebreus é muito claro. Jesus entrou no Santíssimo Lugar. Hebreus capítulo 6 diz assim, versos 19 e 20. A qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, quer dizer, além do véu, né? Para dentro do véu. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós. O verbo está no passado, quer dizer, no livro de Hebreus Jesus já tinha entrado para além desse véu. Feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Os defensores de que Jesus entrou no Santíssimo Lugar somente em 1844, se utilizando muitas vezes de uma explicação, dizem que este véu que se refere em Hebreus capítulo 6 se trata do primeiro véu, o véu externo do tabernáculo. Porém, essa expressão além do véu, ela é uma expressão muito típica, encontrada em toda a Bíblia, dizendo para dentro do véu que separava o santo do santíssimo.
Além do que, no grego, a palavra véu, que representa aquele véu externo, é kaluma. E a palavra véu, que representa aquele véu que separa o santo do santíssimo, em grego é katapetasma. Aqui em Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 19, a palavra grega se refere katapetasma, ou seja, ao véu que separa o santo do santíssimo. Quer dizer, então uma exegese linguística do livro de Hebreus, capítulo 6, verso 19, está apontando que o véu que se trata aqui, de que Jesus entrou além dele, é o véu que separa o santo do santíssimo, demonstrando de forma muito nítida que Jesus, na sua ascensão, entrou no santíssimo lugar para efetuar uma eterna redenção. Queridos ouvintes, se vocês gostaram desta pregação, nós temos mais estudos a respeito desse assunto, a respeito também das 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, segundo as Escrituras, e outros assuntos também referente à prisão de Satanás, será uma prisão literal ou circunstancial, né? Por que Satanás será amarrado e lançado no abismo por 1000 anos, né? Será uma prisão apenas circunstancial ou realmente ele vai ser amarrado, né, e lançado em um lugar chamado abismo para não tentar mais as nações? Qual o propósito disto, né? E aqueles 2 bodes que eram oferecidos ali no santuário no dia do Yom Kippur, quem representam aqueles 2 bodes? Seria o segundo bode que caiu a sorte para ir para o deserto, Satanás, ou representaria ele o próprio Senhor Jesus Cristo, que levou sobre si os nossos pecados e foi aviltado, escarnecido e morto pelos algozes do mal tentados por Satanás? Então nós devemos estudar sobre esses assuntos. Você, se tem desejo de conhecer melhor para o conhecimento da vida eterna, da salvação, para crer em Jesus Cristo, como diz as Escrituras, você pode então entrar em contato conosco. A paz seja convosco. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.